Bom dia, meninos. Tudo bem? Hoje a nossa discussão vai ser sobre o sistema metabólico. É um sistema que compreende várias interfaces com toda a fisiologia do organismo, uma vez que o sistema metabólico apresentando alteração, a gente tem comprometimento de funções importantes do organismo. Então, a nossa ideia nessa manhã é fazer algumas discussões em torno disso e entender, lembrar um pouquinho da fisiologia do sistema e depois ingressar nas alterações do sistema. Então, a gente começa falando um pouquinho da fisiologia do sistema metabólico, né? Então, lembrar que ele é composto basicamente pelo órgão fígado, né? É um órgão extremamente importante nesse processo metabólico todo, com alto poder de regeneração, com uma função importantíssima de degradação de metabólitos e todos os resíduos e também de absorção no organismo. Ele consiste na maior glândula do nosso corpo, né? A sua localização é nitidamente atrás das costelas, né, da cavidade direita abdominal, pesa em cerca aí de 1.500 gramas e se divide em 4 lobos. E além de ser uma glândula produtora, também armazena, né, e excreta um grande número de substâncias que fazem parte de todo o processo metabólico do organismo. Ele tem uma grande capacidade de receber sangue pela veia porta, e esse sangue é rico em nutrientes, né, que vem direto do sistema gastrointestinal e tem a função de armazenar esses nutrientes para serem liberados na corrente sanguínea conforme a necessidade metabólica de cada organismo. Ele produz e secreta a bile, né? A bile é uma substância que atua diretamente na absorção da gordura, né, do nosso trato intestinal, além de também agir como um órgão excretor capaz de eliminar produtos dos desgastes metabólicos que são depositados na nossa corrente sanguínea. A bile é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar, né? E, quando necessária, ela é direcionada para o intestino, pelo colédoco, para fazer parte do processo digestório. Então, ele é jogado, né, encaminhado para o intestino para ajudar no processo metabólico de absorção também da degradação da gordura que passa por esse trânsito. Então, aqui a gente tem a imagem do fígado, né? A importância da gente pensar no sistema porta, né, que é a grande irrigação desse órgão, né, a localização basicamente dele, né, no quadrante inferior direito do nosso paciente. Aqui a gente visualiza a vesícula, né, então a vesícula é um saquinho, né, tem essa estrutura que armazena toda a bile que é produzida, e a bile que é armazenada, que é liberada nas alças intestinais, sempre que necessário para processar a gordura. Então, nós temos aqui um corte sagital da estrutura hepática, né? Então, a gente observa aqui a localização da vesícula, as grandes irrigações, né? Tanto a cava inferior, quanto todos os lobos, né? Então, a gente observa aqui toda essa estrutura capaz de possibilitar o funcionamento hepático, né? Aqui a gente tem um outro corte, né? Dá para verificar os lobos direito e esquerdo. E aí, além, né, de a gente pensar na secreção da bile, a gente também pensa numa função importante de armazenar que o fígado tem, que é quando ele remove moléculas de glicose no sangue em excesso, que nós não necessitamos naquele momento para o processo metabólico, e armazena em forma de glicogênio. E aí,
quando o nosso organismo sente falta desta glicose, por um tempo prolongado, por exemplo, de jejum, esse glicogênio é revertido em moléculas de glicose que são lançadas na circulação. Então, é maravilhoso, né, se você for pensar na magia da fisiologia do corpo do ser humano, né? É claro que às vezes a gente come glicose demais em excesso, mas na grande maioria das vezes o nosso corpo ele tem a capacidade inteligente de pegar esse excesso, armazenar em forma de glicogênio e depois transformar novamente esse glicogênio em molécula de glicose para ser absorvida para dentro das células. Então o mecanismo fisiológico ele é perfeito, né? Gente, né? Ser humano que estraga o processo, mas ele na sua essência é brilhante demais, né? E aí, além desse armazenamento, ele também armazena ferro e outras vitaminas, né, em suas células e faz a sintetização de diversas proteínas que a gente tem no sangue, de fatores imunológicos, de coagulação, né, de substâncias transportadoras de oxigênio e de gordura, ok? Então, aqui basicamente um resumo das funções hepáticas, né, em relação à função metabólica, né, todas essas substâncias, proteínas, carboidratos, lipídios e biotransformação, a excretória, né, basicamente a bile, mas também bilirrubina, colesterol, ácidos biliares, e armazenamento de glicogênio, de lipídios, aminoácidos, vitaminas, ferros e outros minerais. Então, essa é um quadro que resume basicamente as 3 grandes funções hepáticas quando a gente pensa em função metabólica, excretória e de armazenamento. Então, aqui a gente tem basicamente uma estrutura que representa, então, a função dessa bile, né? Dessa bile não, do fígado. Então, aqui a gente tem a estrutura hepática, né? A bile que é produzida aqui é encaminhada para o intestino para auxiliar na degradação de várias substâncias, né? A bile basicamente é composta de bicarbonato de sódio, alguns derivados de gordura, né? Alguns cálculos biliares, né? Que é o colesterol, e alguns pigmentos biliares, que é a bilirrubina, certo? A bilirrubina, e a gente vai discutir mais para frente com mais atenção, ele é o produto final da degradação da hemoglobina, certo? E a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Lembrar, na verdade, né? Então, lembrar a importância da veia porta, né, e de toda a sua função no transporte da grande irrigação hepática, né, que a gente tem, e aqui o armazenamento da vesícula biliar, que quando necessário libera, né, esse seu fluido, esse seu componente para o duodeno, que permite aí a emoção e a digestão de todas as substâncias que estão na alça intestinal. E aí, além de tudo isso, degrada álcool e outras substâncias tóxicas, né? E destrui as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? A destruição são para aquelas hemácias que já estão velhas ou que estão com algum tipo de anormalidade e transforma a sua hemoglobina em bilirrubina, que é exatamente o pigmento que permite a coloração da nossa bile. Então, a coloração da bile se dá pela bilirrubina. A bilirrubina, por sua vez, se dá pela transformação da hemoglobina, ok? Muito bem. Então, aqui a gente tem a continuidade da discussão da bilirrubina, né? Que é o pigmento biliar. Então, nós temos aí todos os glóbulos vermelhos que já não estão sendo muito utilizados, né? Que são removidos da circulação. Então, eles, durante todo esse processo, parte dessa hemoglobina, né, composta pelos eritrócitos, são transformados em bilirrubina. Essa bilirrubina ela é transportada até o fígado, né, que é excretada, excretada no intestino, junto com o componente biliar. Quando nós temos um excesso da liberação dessa bilirrubina, o nosso paciente pode apresentar icterícia. Ou, quando nós temos uma hematuridade do fígado, no caso de crianças recém-nascidas, nós também podemos ter a criança amarelada por conta
da liberação dessa bilirrubina na corrente sanguínea. Então, quando a gente tem uma alteração hepática por processo inflamatório ou uma insuficiência hepática devido ao paciente ser usuário de bebida alcoólica, né, os etilistas, ou alguma obstrução nos ductos hepáticos, a gente pode ter o excesso de bilirrubina sendo depositado na corrente sanguínea, o que desencadeia a coloração amarelada ou até esverdeada do nosso paciente, certo? Quando a gente pensa no sistema porta, a gente pensa no sistema que é responsável por toda a circulação do sangue, tanto dentro quanto fora do fígado, né? E ele vem tanto da veia porta, né, que drena do trato gastrointestinal, como da artéria hepática, né, que unem os leitos capilares que vão irrigar as células sanguíneas, as células hepáticas. Esses dois sistemas, tanto de veia porta como de artéria porta, compõem o sistema porta, ok? E aí a gente tem que lembrar que todas essas ramificações capilares e estruturas de vasos, né, que são as artérias e as veias, elas correspondem a uma quantidade de sangue que flui para esse fígado altíssima, cerca de 1.450 ml por minuto. Então, é uma quantidade grande, né, passando por toda a estrutura hepática e para permitir a circulação e o funcionamento desse sistema, certo? Então, basicamente, até aqui a gente fez uma revisão de todo o processo fisiopatológico, né? Fisiopatológico não, meninos, fisiológico. E daqui por diante a gente vai ver as possíveis alterações desse sistema, né? Então, seguindo a proposta da gente continuar construindo o mapa conceitual como uma forma de reforço do estudo e também de apropriação da teoria, não acredito que seja necessário um mapa só para a fisiologia, mas é importante que vocês conseguissem construir um mapa complexo dessa maneira, com todas as suas funções e com todas as suas estruturas, tá bom? E aí a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre a fisiopatologia. Então, quando a gente fala de sistema hepático, em relação às alterações, geralmente elas resultam do dano às próprias células hepáticas, que vai comprometer o fluxo biliar, que pode comprometer as suas funções de armazenamento, secreção, né, e metabolismo, né, podendo ser causado por agente infeccioso, por anóxia, que é a ausência de oxigenação, pelo sistema porta estar obstruído, distúrbios metabólicos como o uso excessivo de álcool e alguns medicamentos, porque nós também temos cirrose medicamentosa, né? Ou próprias deficiências nutricionais que acabam causando uma sobrecarga ou uma deficiência muito grande de suporte para esse fígado funcionar, né? Então, a consequência disso é que a gente tem uma alteração de toda a fisiologia hepática, né? Então, o fígado passa a apresentar uma incapacidade de exercer a sua função fisiológica. Então, nós temos algumas situações, uma delas é o trauma, né? Que quando a gente tem um trauma na região de quadrante inferior direito, onde eu posso ter acometimento do fígado, quando não fatal, o meu paciente pode perder grande volume de sangue. Por quê? Como nós vimos, o fígado ele tem o sistema porta, né? Composto pelos capilares, veia e artéria porta. Então, eu tenho um fluxo muito grande de sangue, 1.450 ml por hora, né, por minuto, perdão. Então, a gente tem um fluxo muito grande de sangue. E uma vez essa estrutura lesada, esses vasos rompidos, a gente vai ter aí uma grande chance desse órgão sofrer isquemia, porque eu deixei de irrigar esse órgão com o sangue porque o vaso foi rompido, né? Então, a gente pode ter um paciente que possa ter um comprometimento da vida por conta da perda de sangue e não somente pela alteração hepática, porque nós estamos falando de um órgão extremamente capaz de se regenerar. Tanto que transplante de fígado intervivos, que a gente chama, quando esse transplante acontece, o transplante é feito de parte desse fígado. Então, eu retiro
parte do fígado do paciente vivo e transporto no receptor. E essa porção transplantada tem a capacidade de regeneração e de exercer a função que o fígado inteiro exerceria. Então, é extremamente interessante a capacidade do fígado de se regenerar. Muito bem, então a gente vai começar vendo as doenças das mais simples para as mais complexas, tá? Então, icterícia, como eu disse para vocês, que é aquela coloração amarelada até esverdeada, acontece quando eu tenho uma alta concentração da bilirrubina, certo? Que é aquele corante, aquela pigmentação resultante das hemácias envelhecidas e das hemácias estragadinhas, certo? Então, dessas hemácias que não são mais utilizadas, surge então o pigmento bilirrubina, certo? Que quando a gente tem uma concentração grande no sangue, eu posso ter um paciente com quadro de icterícia. Então, nós temos alguns tipos de icterícia. Quando a gente fala de icterícia hemolítica, é quando essas hemácias elas são destruídas e acabam atingindo em grande concentração o plasma, certo? É muito típico em pacientes que recebem muita transfusão de sangue, muita transfusão de sangue. E além de receber transfusão de sangue, também tem distúrbios de coagulação, que é o paciente que tem distúrbio hemolítico, certo? A icterícia hepatocelular é aquela causada pela incapacidade que as nossas células hepáticas apresentam em eliminar uma quantidade de bilirrubina correta no sangue, certo? Geralmente, esta alteração pode se dar por um quadro de hepatite, certo? Outra possibilidade é a icterícia obstrutiva, que é quando existe uma obstrução dos ductos biliares, geralmente causada por algum cálculo, né? E aí desenvolve um processo inflamatório ou até pode ter um tumor que impede o fluxo. Então, eu posso ter o fluxo de liberação da bilirrubina para o intestino. Então, eu acabo tendo um excesso dessa bilirrubina na corrente sanguínea, certo? Então, quais os sintomas? Fezes esbranquiçadas. E qual o motivo das fezes esbranquiçadas? Porque a bilirrubina não caiu no intestino. O que permite a coloração das nossas fezes, marrom, marrom mais claro, marrom mais escuro, é a concentração de bilirrubina. Uma vez que essa bilirrubina não está no intestino, e sim está na corrente sanguínea, eu vou ter fezes esbranquiçadas, certo? A urina alaranjada e espumosa, prurido cutâneo, porque o excesso dessa bilirrubina na pele causa coceira, que é o prurido, a icterícia, que é a coloração. O paciente fica intolerante à gordura, por quê? Porque justamente a bilirrubina, né, que ajudava na absorção e na degradação dessa gordura, não está sendo depositada na alça intestinal, certo? E a gente vai ter no exame de sangue alteração dos marcadores hepáticos, que são eles TGO e TGP, ok? Então, aqui uma foto que mostra para vocês. No primeiro momento, eu tenho aqui um paciente com coloração normal, do outro lado da linha, o paciente com icterícia, certo? Isso é um desenho. Aqui vocês conseguem observar aqui com mais nitidez um paciente ictérico. Quando a gente tem dúvida pela coloração da pele de um paciente, se ele está ictérico ou não, a gente tem que avaliar a esclera, certo? Para observar se eu tenho sinal de icterícia ou não. E esse paciente é nitidamente ictérico, mesmo sendo da cor negra, certo? Nessa imagem aqui, a gente tem um totoco, né? Um bebê com icterícia. E por que os bebês fazem icterícia neonatal? Porque eles nascem com o fígado muitas vezes prematuro, preguiçosinho, então não permitem todo esse processo fisiológico. E aí essa bilirrubina cai na corrente sanguínea do bebê, que eu posso reverter, dependendo do nível de icterícia, com um banho de luz. Esse banho de luz, dentro do bercinho aquecido do bebê, vai estimular o funcionamento hepático, reduzindo assim, né, em algumas horas, o processo de icterícia neonatal, certo? Dúvidas até aqui, meninos? Se tiverem dúvidas, sinalizem, né, tanto pelo fórum quanto pelo WhatsApp.
É bacana sempre que a gente, e como vocês vão ter oportunidade de parar a aula, né? Essa é uma das vantagens que a gente está encontrando nessa metodologia de videoaula. O aluno, se ele não entendeu, ele vai e volta, diferente da sala de aula que não é tão simples assim, né? Porque nem sempre a gente consegue parar ou percebe a dúvida, mas em casa a gente consegue ter uma percepção melhor desse contexto, né? Então, interessante esse método por isso, né? Porque permite as paradas quando se fazem necessárias. Então, se não temos nenhuma dúvida, relembrando o que a gente já discutiu até agora, fisiologia, né? As principais alterações, trauma é uma delas, e discutimos icterícia, ok? Então, é importante sempre a gente lembrar da grande função dessa estrutura hepática, porque como todos os outros sistemas, uma vez que eu entendo a fisiologia, eu consigo claramente ou com maior facilidade entender as fisiopatologias, ok? Então, a gente vai dar sequência agora para a hipertensão portal e a CIT. Então, por que acontece a hipertensão portal? Então, a gente já discutiu hipertensão arterial sistêmica, que é o aumento da pressão dentro do vaso, certo? A hipertensão portal não é diferente. A única coisa é que é dentro do sistema porta. E retomando, o sistema porta é o sistema que irriga o sistema hepático, né? Então, acontece essa obstrução, né? E acaba sobrecarregando o sistema porta de fluxo, porque ele não tem fluxo exatamente. Então, eu acabo tendo um congestionamento desse fluxo sanguíneo no sistema porta. Só, meninos, que o sistema porta ele precisa extravasar para algum lugar, né? E essa figurinha aqui é fantástica, né? Então, ele precisa extravasar para algum lugar e para onde ele vai extravasar? Para a região do nosso corpo que é considerada a maior cavidade, que é a peritoneal, certo? Então, a partir do momento que eu tenho essa hipertensão portal, observação, que pode ser causada por qualquer sofrimento hepático, a maioria das vezes por cirrose hepática, eu vou ter um paciente que vai ter extravasamento desse fluxo sanguíneo devido ao aumento da pressão para o sistema porta, certo? Então, eu vou ter um paciente com ascite. E o que significa ascite? Ascite é o aumento. Deixa eu só tentar apagar aqui para a gente ver melhor. Então, ascite, ascite é o aumento, é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, certo? Que é justamente causada por esse aumento de fluxo, né, ou de pressão dentro do sistema porta. Então, é exatamente isso aqui, gente. Esse é o nosso paciente ascítico, que tem como característica básica emagrecimento, né? Porque vejam bem, é um paciente que na maioria das vezes ele tem um quadro de etilismo associado. Eu posso ter pacientes ascíticos que têm insuficiência hepática por outro motivo. Câncer, hepatite, principalmente a C, mas não obrigatoriamente. Então, meninos, eu não tenho um paciente saudável, eu tenho um paciente geralmente com bastante debilidade metabólica, o que come não consegue ser absorvido porque o nosso maior órgão metabólico está prejudicado. Então, é um paciente que tem essa característica. Ele é emagrecido, observem aqui, ó, característica desse paciente emagrecido, mas tem um volume abdominal intenso, certo? Até possibilita a observação de circulação, dessa circulação que eu esqueci o nome, que é uma circulação colateral, lembrei, certo? Circulação colateral. Observem toda a ramificação, ó, toda a ramificação, a distensão da estrutura umbilical. Então, percebam vocês o quanto eu tenho de líquido nesse abdômen. Olha aqui, gente. Olha aqui. O que acontece com o meu paciente ascítico? Vamos pensar juntos. A partir do momento que eu tenho um abdômen cheio de líquido, eu vou ter um comprometimento de qual musculatura que fica na região torácica? Qual? Pensem comigo.
Muito bem, acertou quem pensou diafragma. Então, ele vai comprimir o diafragma. Uma vez esse diafragma comprimido, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade respiratória. Então, imaginem esse paciente com o peso de um volume de líquido grande no abdômen e de espinéia associada. Então, é um paciente muito sofrido, meninos. E é um paciente que, não sei se vocês concordam comigo nesse momento, mas que eles não têm outra opção senão transplantar o fígado. Porque uma vez que eu tenho hepatite, hepatite não tem cura. Uma vez que eu tenho cirrose, cirrose não tem cura. Então, a partir do momento que eu tenho doenças que não têm cura, a única maneira de eu me livrar do problema é me livrando do órgão, é fazendo o transplante. Então, um paciente que começou a desenvolver quadro ascítico, gente, ele não para nunca mais, até que ele tenha um órgão fígado transplantado, substituído. Então, de maneira paliativa ou de maneira que eu consiga resolver o problema de maneira instantânea, um dos procedimentos que é indicado, na verdade, não é nenhum deles, é o procedimento indicado, chama paracentese, que é esse movimento aqui, certo? Que é esse procedimento. Então, paracentese consiste na introdução de uma agulha, é um procedimento médico, onde, a partir do momento que o médico introduz essa agulha na cavidade peritoneal, nós conectamos nessa agulha uma extensão e por essa extensão vai drenar o líquido que está nessa barriga, certo? Nessa cavidade peritoneal. Então, eu deixo o paciente deitado, né? O médico vem, introduz a agulha e, a partir do momento da introdução dessa agulha que passa pelas camadas da parede abdominal, a gente vai ter um movimento de drenagem do líquido de paracentese. Meninos, o líquido tem exatamente essa característica. Ele é espumoso, observem aqui, ó. Ele é espumoso, né? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque meu paciente pode fazer uma hipotensão. Por que o nosso paciente pode fazer uma hipotensão? Porque neste abdômen tinha X quantidade de líquido, que fazia parte da hemostasia dele. A partir do momento que eu estou retirando estes líquidos, eu posso causar uma hipotensão nesse paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a velocidade que eu estou retirando o líquido de dentro desse paciente, tá? Então, o paciente fica deitado, de preferência, né? A gente coloca uma extensão no catéter que foi introduzido no abdômen do paciente e aqui fica drenando, certo? E cada vez que a gente esvaziar esse saco coletor, a gente tem que registrar quantidades em ml do volume drenado, tá? Do volume que saiu da paracentese, ok? É importante, como cuidado de enfermagem, a cada 5 minutos durante a paracentese, nós verificarmos a pressão arterial do paciente para prevenir ou identificar precocemente a possibilidade de uma hipotensão, ok? Então, dando sequência, a gente vai para a nossa terceira doença, que é cirrose hepática. Cirrose hepática, gente, nada mais é do que a consequência do evento patológico fibrose, tá bom? A fibrose do fígado, geralmente, ele é causada por grande quantidade de ingesta de álcool, né? Associada a baixa ingesta alimentar, né? Porque pacientes alcoólatras substituem a ingesta alimentar pela ingesta alcoólica, certo? Fazendo com que eu tenha redução da absorção das proteínas, certo? Então, eu tenho redução de absorção de proteína por conta da alteração, né, desse fígado, porque eu estou colocando para esse fígado uma quantidade grande de bebida alcoólica associada a uma redução de alimentação. Então, consequência disso, eu tenho uma diminuição da absorção de proteína. Essa é uma das justificativas pelo qual o meu paciente hepatopata cirrótico tem essa característica emagrecida, certo? Uma delas, uma das justificativas. Porque ele não se alimenta direito, né? Ele troca a bebida pelo álcool, certo? Então, esta é a imagem de uma peça anatômica do fígado
de um paciente, né, de um cadáver com cirrose. Então, observe a quantidade de necrose que eu tenho por toda a extensão, certo? Eu não tenho nenhum outro tipo de alteração patológica que não seja necrose, tá? Necrose por toda a extensão, ok? E quais são os sintomas? Eu vou ter hepatomegalia. Por que eu tenho hepatomegalia? O que é hepatomegalia? Aumento do fígado. Por que o fígado aumenta de tamanho? Porque eu tenho células sobrecarregadas de gordura. Por que eu tenho células carregadas de gordura? Porque meu fígado não dá conta mais de produzir o processo metabólico, ok? Eu tenho grandes crises de dor em flanco inferior direito, que é a localização do fígado. Posso ter uma sobrecarga do baço, porque como o sistema porta não está funcionando direito no fígado, ele faz desvio de trajeto e vai para o baço, e aí eu tenho esplenomegalia, né? E posso ter uma alteração neurológica por conta das toxinas que o fígado não metaboliza mais, que é o quadro de encefalopatia hepática, certo? Além de ter um quadro de ascite, certo? Tudo bem até aqui, meninos? Se quiserem fazer um intervalo, né? Se tivéssemos na sala presencial, provavelmente estaríamos fazendo intervalo agora, né? Nem controlei o tempo que eu estou de fala já, mas se quiserem dar um tempinho, toma um café, né? E volta para a gente continuar discutindo então hepatite, ok? Então, quando a gente fala de hepatite, a gente fala de vários tipos, A, B, C, D e E. Quando eu falo de hepatite, eu falo de um processo inflamatório agudo, mas que também pode ser crônico, porque tem hepatites que não tem cura. Onde é essa inflamação? No fígado, né? E nós podemos ter várias origens de contaminação. Pode ser por medicamento, pode ser por álcool, pode ser tóxica por algum produto, como também pode ser causada por um vírus, ou por uma bactéria, ou por algum tipo de parasita. Geralmente a doença se apresenta de forma aguda, né? Mas ela pode se evoluir de maneira crônica se a gente não obtiver a cura do paciente durante 6 meses, certo? Então, os sintomas de uma hepatite vão depender do tipo de hepatite, mas na maioria delas a gente vai ter um quadro de icterícia, fezes escurecidas ou esbranquiçadas, náusea, né? Região hepática muito sensível ao toque, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho da transmissão. Maneira de transmissão da hepatite vai depender muito de acordo com o tipo de hepatite que a gente vai ver na sequência. Então, hepatite A é causada pelo vírus A sua contaminação é por via digestiva, é o que a gente costuma dizer que é a hepatite da praia, né? Porque ela tem muita relação com o consumo de frutos do mar que não são devidamente preparados com toda a técnica de higienização do fruto do mar, certo? Então, é a hepatite que as pessoas adquirem nas férias na praia, que vão, comem grande quantidade de frutos do mar, que frutos do mar que são preparados de maneira inadequada, tá bom? O período de incubação ou de alimento contaminado ou de água, tá bom, meninos? O período de incubação dessa hepatite varia aí de 15 a 45 dias. É uma das hepatites mais leves em termos de gravidade, não evolui para cronicidade, porém, em pacientes idosos, ela pode judiar bastante a ponto de levar o paciente a óbito, né? É chamada também de hepatite dos viajantes, né? Principalmente daqueles que gostam de curtir a região sul e leste. Quando a gente fala de hepatite B, a gente está falando já do vírus B, que é transmitida por via sanguínea, então nós temos muita contaminação pela via sexual e pela troca ou pelo uso compartilhado de seringas, né, dos usuários de droga. Também pode ser transmitida pela saliva. O tempo de incubação é maior, é de 30 a 180 dias, e ela pode se tornar crônica, evoluindo para cirrose ou câncer, ok?
é o tipo de hepatite que a gente pega fazendo unha e tendo relação sem preservativo. A hepatite C, causada pelo vírus C, né? Como vocês podem perceber, o tipo de hepatite tem relação com o tipo de vírus, né? A nomenclatura da hepatite se dá pelo tipo de vírus. É muito comum também por via sanguínea transmissão. Então, pacientes usuários de droga, politransfundidos, hemofílicos, que fazem hemodiálise, que têm relação sexual sem preservativo, são pacientes que apresentam maior predisposição ao desenvolvimento da doença pela contaminação, né? A incubação também ela é extensa, de 30 a 60 dias, então muitas vezes a gente nem lembra com quem foi que teve relação há 100 dias atrás, mais de 3 meses, né? E depois é surpreendido aí por uma doença que a gente considera sexualmente transmissível, ok? A hepatite B, ela é causada pelos vírus D, né? Hepatite D, causada pelos vírus D, e ela é transmitida também por essa via. Só que é uma hepatite oportunista, porque ela precisa do vírus da hepatite B para poder se desenvolver. Então, hepatite D, de dado, só se desenvolve em quem tem hepatite B, de Bosque, ok? Então, ela pode ser tratada como uma co-infecção, né? A pessoa já está infectada e se infecta de novo, certo? Ou por uma superinfecção, onde essa paciente já está infectada pelo vírus B e acaba de novo sendo infectada pelos vírus D. A incubação é um pouco maior do que as outras, né? De 45 a 180 dias. E é um tipo de hepatite que atinge bastante os pacientes usuários de droga, certo? E é uma das hepatites que mais comumente evolui para a hepatite C. Perdão, para a cirrose hepática. Quando a gente fala da hepatite E, ela é causada pelo vírus E e é transmitida pela via orofecal. Então, ela é geralmente benigna, né? Não tem forma crônica e sua mortalidade é super baixa e ela atinge até 20% dos pacientes acometidos podem evoluir a óbito. Mas a mortalidade é muito baixa. Então, geralmente está associada a algum alimento, perdoem meninos, a algum alimento contaminado, ok? Orofecal, oro ou alimento, né, contaminado por fezes. Já quando a gente fala de hepatites tóxicas medicamentosas, são aquelas que são induzidas pela ingestão de certas substâncias medicamentosas ou não. Elas podem fazer uma obstrução no fígado, né? O que pode causar uma amanita faloide, certo? E isso pode ocorrer em pacientes que fazem uso excessivo como medicamentos como paracetamol, que é extremamente hepatotóxico, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com certos medicamentos que a nossa sociedade usa de maneira indiscriminada. Paracetamol é um deles. Então a gente tem que saber que paracetamol ele é hepatotóxico e pode causar esse tipo de hepatite tóxica medicamentosa pelo seu uso excessivo. E aí nós temos a hepatite aguda alcoólica, que é um tipo de hepatite causada pelo alcoolismo, certo? Onde a gente tem a distribuição e a necrose das células hepáticas. Temos também a bacteriana, que é transmitida por uma bactéria, certo? Como a tuberculose, brucelose, leptospirose. Mas geralmente ela comete mais pacientes imunossuprimidos, ok? E as hepatites crônicas, de maneira geral, elas são muito semelhantes às agudas, sobretudo a hepatite B e C, que não tem cura, certo? Onde nós podemos observar uma maior incidência nos pacientes que têm imunidade comprometida, podendo ser por HIV, podendo ser por lúpus ou por outro tipo de alteração imunológica, ok? Então, medidas de prevenção. Para as hepatites que são transmitidas pela via orofecal, A e E, medidas de higiene, certo? As que são transmitidas por contato de viajantes, né, ou de pacientes usuários de droga, vacina, A e B. Nós temos a vacina para essas duas hepatites, a B, inclusive, a crianças tomam antes de sair da maternidade a primeira dose. Outra maneira de prevenir
Orientar os usuários de droga para não compartilharem seringa, né? Usar preservativo, quando a gente pensa basicamente na B, na C também e na D, e orientar contra a questão do alcoolismo. Então, observem um hepatócito normal e aqui um hepatócito com alteração importante, evoluindo para necrose. Ok? Esse é o nosso paciente típico com hepatite. Então, observe como ele está emagrecido, né? A gente vê aqui rebordo costal. Esse é o rebordo costal. E ictérico, né? Então, respondam para mim. Por que o nosso paciente desenvolve icterícia? Porque ele está com excesso de bilirrubina solta na corrente sanguínea, ok? Porque, se for um paciente com hepatite, é porque o fígado está inflamado, certo? Olha que interessante. Feio, mas interessante, né? Aqui uma peça anatômica real de um paciente com hepatite, certo? Tratamento, meninos. Tratar os sintomas e tirar a causa. Então, se a causa é etilismo, é tentar desenvolver, trabalhar com o paciente, né? A questão da parada com a bebida alcoólica, né? Orientar a família sobre as consequências e a possibilidade de piora desse paciente que, como a gente já viu, pode desenvolver alguma alteração neurológica. Tem um paciente que tem que ficar em repouso, controlar sinais vitais. A gente tem que observar sempre o padrão respiratório, verificar se não faz ascite, verificar a integridade de pele por conta do prurido, certo? Educar a autoconfiança e manter o paciente em segurança, ok? Colicistite é uma infecção da vesícula biliar que é causada por alguma bactéria ou por um trauma ou por uma situação pós-operatória. Grande sintoma de colicistite, que é a inflamação da vesícula biliar. É vômito e náusea e o tratamento é antibiótico terapia. Ok? Colilitíase já tem outra característica. Colilitíase é a formação de cálculo, né, de pedra na vesícula, certo? Ele se forma a partir da parte sólida da bile, né? E é muito variável a sua frequência ou rapidez de formação é muito variável. Ele é prevalente em adultos com mais de 40 anos, principalmente nos pacientes acima de 75 anos, certo? Então, como a bile tem grande concentração de gordura, ela predispõe aí a formação dos cálculos, promovendo também, fora a pedra, um processo inflamatório no fígado. Então, sintomas. Pode ou não ter nada, como pode ter uma hipergastralgia, dor em flanco inferior direito, febre, cólica, náusea, vômito, icterícia. E o diagnóstico a gente faz com ultrassom e com uma colangiopancreatografia retógrada exploratória, que nada mais é do que um catéter que adentra a estrutura pancreática para poder fazer a análise para ver se esse paciente não está com, além de uma insuficiência hepática, uma obstrução pancreática, certo? Então, olha que interessante. Aqui a gente tem uma vesícula biliar e ela cheia de cálculo, é muito comum. Então, o médico vem, coloca aqui a pinça, corta com a tesoura e sutura e tudo isso vai para análise. Tudo isso que tem isso aqui, certo? Então, o tratamento é alimentação com antibiótico, né? Remoção não cirúrgica. A gente vai fazer medicamento para o paciente para tentar dissolver aí toda essa concentração. Caso não consiga, uma outra opção pouquíssimo usada hoje é a litotripsia, ou vai para o centro cirúrgico e faz a remoção mesmo da vesícula, certo? Então, nosso cuidado depois da cirurgia, avaliar e aliviar a dor, manter padrão respiratório bom, presença de drenos, cuidado nutricional e o apoio para o autocuidado, ok? Então, olha que interessante, ó, o intraoperatório. Aqui está a vesícula, né? Aí o médico vai, corta, arranca e sutura esse pedaço aqui. Certo, meninos? E é isso. Então, retomando alguns pontos chaves da aula,
A gente começou a aula falando sobre a fisiologia do sistema hepático e a importância dele para o controle metabólico e equilíbrio do nosso organismo. Então, fizemos aí uma breve revisão da fisiologia do sistema metabólico. Na sequência, a gente começou a discutir as alterações, começamos por icterícia, né? Discutimos os tipos de icterícia e depois fomos para as hepatites. Discutimos os 5 tipos de hepatite, A, B, C, D e E. E o desenvolvimento dessas hepatites também. Depois a gente passeou para o lado da colilitíase, que é a inflamação da vesícula, e da colilitíase, que é pedra na vesícula, e colicistite, que é infecção da vesícula. Ok? Meninos, eu acho que basicamente é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que esse modelo de aula esteja agradando a vocês. Se tiverem alguma sugestão ou alguma crítica, estou à disposição de vocês. Ok? Uma boa noite e não esqueçam de postar a dúvida, caso tenham de vocês, no Moodle ou me chamem pelo WhatsApp durante o período de aula. Um bom descanso a todos e até a próxima.